Meus amados, eu fico, eu sou um admirador da igreja. Eu sou, e os irmãos sabem disso. Se tem duas coisas que eu amo muito na vida, além da minha família, é claro, e Deus, é a palavra dele e a igreja. Quando eu vejo a igreja se movimentando, a igreja louvando, os irmãos 60 mais com as suas limitações, até física mesmo, por conta da idade, ensaiarem, cantarem. Quando eu presencio o aniversário da congregação ontem, com um coral muito bonito, uma música que toca no fundo da alma, eu percebo que é justa essa minha admiração e a fé que eu tenho de que a igreja tem uma força que nós não reconhecemos. A igreja, ela deve ser a manifestação, ela deve manifestar o poder de Deus aqui na terra. E a igreja é feita de pessoas que são mesmo imperfeitas. Você vai me dizer, mas irmão fulano, ele tem esse defeito, ele não deixa de pertencer ao corpo de Cristo. Não, mas ele tem esse defeito. Não adianta, você não vai me convencer. Ele é corpo de Cristo com os seus defeitos. Nós somos corpo de Cristo com os nossos defeitos. Deus quer nos usar com os nossos defeitos. E ontem a pregação lá na congregação falou sobre isso, não é? Falou sobre isso. Nós não somos perfeitos e ninguém melhor do que Deus para saber que nós não somos perfeitos. E eu gosto disso. Eu gosto disso não porque eu gosto de ser imperfeito, mas eu me conformo com o fato de eu saber que eu nunca serei. Mas gosto de saber que Deus me compreende na minha imperfeição, não é? E assim, essa compreensão de Deus para conosco, nós devemos irradiar para o nosso próximo também. Se Deus me compreende com as minhas imperfeições, eu também preciso compreender o meu irmão com as imperfeições dele, tá bom? Nós não somos espelho, reflexo do amor de Deus, né? O que é reflexo? É uma coisa que bate e volta, né? Ela bate e irradia, ou seja, nós recebemos o amor e a misericórdia de Deus, e aí nós precisamos irradiar esse amor e misericórdia para com os outros, amém? Dito isto, quero convidar a igreja, nós abrimos a nossa Bíblia, na verdade, Provérbios, capítulo 16, Provérbios 16, 18, e nós vamos refletir hoje à noite sobre um tema que nos custa muito, um tema muito delicado da vida de qualquer cristão, aliás, da vida de qualquer ser humano. Provérbios 16, 18, Provérbios 16, 18. Amém? Vamos ficar mesmo sentadinho, né? Precisa levantar, não. Fique sentadinho aí. Provérbios 16, 18. O que diz o texto aí? O orgulho vem antes da queda e o espírito altivo... Desculpa, vou voltar. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Vou ler de novo. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Vamos orar. Deus fala aos nossos corações, usa a vida deste teu servo, que é tão somente porta-voz do Senhor. Abençoa a tua igreja, nos ajuda a sermos determinados em buscar o Senhor, buscar a tua vontade, nos colocarmos dentro do processo de transformação e aperfeiçoamento que o teu poder nos oferece. Usa as nossas vidas, transforma-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo vem antes da queda. O orgulho
é um sentimento que conduz à ruína. É isso que a palavra de Deus me mostra, não só nesse texto, mas em toda a sua extensão, por vários textos esparsos dentro da palavra. Eu encontro ela reprovando o orgulho. E quantos personagens bíblicos, alguns nós veremos hoje, foram à destruição porque deixaram os seus corações serem dominados por esse sentimento tão prejudicial ao relacionamento do homem com Deus e do homem com o seu próximo. O orgulho é um sentimento ou uma atitude que conduz o homem à ruína, e é isso que já de cara me diz Provérbios capítulo 16, versículo 18. Esse texto está numa ordem inversa, mas ele está dizendo assim, ó, que quando a pessoa é orgulhosa, ela tende a caminhar para a destruição, e quando há um espírito altivo, ela tende a caminhar rumo à queda. Ou seja, quando o texto bíblico reprova uma coisa, é porque subliminarmente a isso, ele tem uma atitude contrária que ele aprova. Se ele está reprovando a altivez e o orgulho, ele está nos chamando indiretamente à humildade, e à humildade de espírito e de atitude. Irmãos, o nosso Cristo nos ensinou isso. O nosso Cristo nos ensinou. Se é reprovado na Bíblia, é porque tudo que a Bíblia reprova, ela causa separação entre nós e Deus e entre nós e o nosso próximo. O orgulho, ele é reprovável não é só porque ele conduz o orgulhoso à queda, mas sobremaneira, principalmente, porque ele causa separação entre nós e Deus. Ele causa embaraço nos nossos relacionamentos e, por fim, nos leva à ruína. Nós somos feitos para louvor e glória de Deus. E a palavra, todos os instantes, ela nos puxa para isso. Ela nos traz para aproveitarmos esse privilégio de termos sido escolhidos para refletirmos o amor de Deus através do que pensamos, do que falamos, do que fazemos, das nossas atitudes. Eu louvo a Deus porque o nosso Pai, Ele nos resgatou, mas Ele não nos resgatou e não nos deixou órfãos no mundo. Ele deixou o Espírito Santo e a palavra dEle para nos puxar para o centro da vontade dEle todas as vezes que nós tentarmos escapar. Nós temos essa garantia, nós temos esse tutor, que é o Espírito Santo, que está o tempo todo nos convencendo. Então, o orgulho que o provérbio condena, ele é um sentimento ou uma atitude, né, que a palavra de Deus, como nós lemos, reprova. Olhando o dicionário, nós temos dois significados significados para a palavra orgulho. O primeiro, aqui que eu quero citar, é orgulho no sentido de satisfação e contentamento. E não tem mal nenhum nisso. Às vezes a gente até evita de dizer assim, eu estou orgulhoso de você, meu filho, porque para nós o orgulho parece uma palavra muito pesada. Mas o orgulho, ele tem um sentido, o significado também de satisfação, de contentamento. E nós devemos expressar isso sem medo. Não tem problema nenhum eu ter contentamento, ter alegria, satisfação de ser um servo de Deus, de ter feito ter sido usado por Deus para fazer uma grande coisa na obra de Deus, ter o contentamento de ter a família que tenho, enfim, é um sentimento e uma atitude saudável, ter contentamento, satisfação, gostar de você, se amar, contentamento com você mesmo, é até necessário.
Porque a palavra diz que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro, irmão? Não tem como. Não dá. Não dá. Infelizmente a gente encontra muitas pessoas que se odeiam. Muitas pessoas que não se amam, que não se contentam com o que são, que se olham no espelho e se acham a coisa mais horrível do mundo. É preciso tratar. É preciso tratar. Porque nós precisamos nos valorizar. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. E quem não se ama, a gente só pode dar o que tem. Quem não se ama não é capaz de amar o outro. Mas a palavra orgulho também tem outro sentido, e é esse aqui que a Bíblia vai reprovar. É o sentido de arrogância, soberba, altivez, presunção. Quando alguém se sente superior aos outros, é um sentimento e uma atitude que leva ao sentimento e atitude de superioridade. Esse significado de orgulho, que leva à soberba, arrogância, presunção, é o que leva o homem à ruína. É esse que a palavra de Deus condena. É esse sentimento e essa atitude que nasce no coração, mas que passa a ser externado, porque a própria palavra diz que as nossas atitudes revelam aquilo que nós cultivamos no nosso interior. Por isso é que o orgulho logo ele passa de um simples sentimento para uma atitude que é devastadora dentro do relacionamento interpessoal e do nosso relacionamento com Deus. A palavra de Deus é clara em Mateus capítulo 12, quando ele diz que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Lógico que a palavra não fala só do falar, ela está falando das nossas atitudes que externam aquilo que nós cultivamos dentro do nosso coração. Eu gosto de encontrar irmãos que estão cheios do Espírito, porque quando você encontra, o primeiro assunto que eles vão falar é de Deus, da obra de Deus, da palavra de Deus, de oração. Agora, quando a gente encontra irmãos que estão esvaziados do Espírito, vai falar de política, de futebol, de violência, de outras coisas mais. A nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. E quando nossos corações estão cheios de orgulho, isso vai ser externado através de atitudes. Não tem jeito, não dá para guardar. O orgulho é uma atitude, um sentimento perigoso, porque ele gera autossuficiência, altivez de espírito e uma sensação de independência de Deus, de controle da nossa vida, de que não dependemos de Deus para nada. A gente começa a tomar decisão sem consultar a Deus, começa a achar que algumas coisas não devem estar sob a aprovação ou o controle de Deus, e isso é perigoso. Quando o homem toma atitudes pelo seu próprio governo, ele entra numa rota perigosa na sua vida, e o orgulho leva a isso. O orgulho prejudica os relacionamentos, ele separa o homem de Deus, ele me separa do meu próximo, ele afasta as pessoas de mim, ele gera divisão e problemas de relacionamento dentro da igreja. Enfim, como eu disse, se Deus reprova, é porque prejudica frontalmente os dois pilares básicos do maior mandamento eleito na palavra de Deus, que é amar a Deus sobre amar a Deus de todo o coração, toda força e todo entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Sabendo disso,
O inimigo das nossas almas, eu estava até conversando com a irmã Erinalva ali ainda agora. Tem coisas que claramente não é o Satanás quem faz na vida do crente ou da igreja. Tem coisa que são as nossas próprias atitudes, a nossa própria carne, não é? Que nos leva a situações que são reprovadas por Deus. Mas tem coisa que claramente é ação do inimigo, sim, e nós não podemos subestimar isso. E o inimigo, ele vem usando Satanás, sabendo que nós somos propensos a sermos orgulhosos, presunçosos, porque isso é inclinação da carne. Sabendo disso, ele instiga-nos a sermos orgulhosos, como tem feito desde o jardim do Éden. Desde o Éden. A instigação ao orgulho de ser igual a Deus, de ter os mesmos discernimentos e conhecimentos do bem e do mal que Deus tem, foi o que levou o homem à ruína desde o Éden. Aquele texto, ele é muito interessante. E eu queria chamar os irmãos para a gente ler esse texto. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Capítulo 3, versículos de 1 a 4. Gênesis capítulo 3. De 1 a 4. Amém? Encontraram? É por isso que eu gosto de aula, porque na aula a gente pergunta, irmão Estevão, você entendeu? Então, fica muito caladinho, né? Mas está na bênção. Então, ora, Gênesis capítulo 1, até o 4. Depois nós vamos ler até o 5a. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos, desejável para dela obter a sabedoria, tomou do seu fruto e comeu. Irmãos, olha, eu fico vendo às vezes como a gente tem uma ideia. Eu não sei quem é o culpado, se somos nós mesmos ou a formação que nós tivemos. Quem é que a ideia equivocada que nós temos da forma de agir do Satanás. Quando a gente imagina na ação do inimigo, a gente imagina um escarcéu, uma bagunça, uma coisa que chega gritando, bagunçando, se apresentando como coisa do mal, olhos vermelhos, chifre, não sei o quê, rabo, seta no rabo, espeto na mão. Os irmãos eu fiz questão de ler esse texto com os irmãos para nós observarmos a maneira sorrateira
sutil, estratégica, com que o inimigo tem as suas artimanhas. Os irmãos observam que o inimigo aqui aparece na figura de uma serpente. A primeira coisa. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Vocês vão dizer assim, irmão, o senhor já está ficando doido. Não, ó, quem está falando é alguém que nasceu no mato, que gosta do mato, que anda no mato. Um dos animais mais mansos que tem na selva são as serpentes. Estou mentindo ou é verdade? Dorme, é tranquila. É de boa. É de boa. Tranquila. Como diz os jovens, é de boa, né? Não é, Esdras? Não é assim que vocês dizem, né? De boa. De repente é de boa. Olha só que comparação perfeita que a palavra de Deus faz do Satanás com a serpente. Por que não um leão que ataca? Por que não uma onça que toma a atitude de atacar? Mas a serpente aqui é tranquila, sutil, na dela. E aí essa serpente chega para Eva e usa uma técnica de entrevista para com ela. Eu não sei se o Satanás aqui, ele sabia qual era a árvore que Eva e Adão não podiam tocar. Mas ele usa uma técnica de entrevista para poder descobrir qual é a árvore. Ele chega e joga uma pergunta geral. Ei, Eva, qual foi aqui? Não é? Como é que diz o texto aí? Eva, como é que ele diz aí? Foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhuma das árvores do jardim, nenhuma. Eva caiu na armadilha, disse assim, não, ele só não é para comer daqui, está lá no meio do jardim. Era só isso que ele queria saber. Está vendo como é que é? Irmãos, é por isso que o crente não pode subestimar as guerras espirituais, porque elas são sutis na nossa vida. Às vezes a batalha que nós estamos lutando, irmão Filemon, não é contra a pessoa que está sendo objeto das ações que lhe incomodam, mas contra o espírito imundo que está usando para confrontar você. O inimigo é sorrateiro, engana, é estratégico, e o crente tem que saber enxergar isso, para poder se defender. Com isso, a serpente instiga o orgulho de Eva, que contamina Adão, e com isso a queda do homem. O inimigo usa o nosso orgulho para disseminar perdição, confusão, crise de relacionamento, e assim vai. Ele veio para matar, roubar e destruir, e usa as nossas fraquezas para isso. Por isso que o orgulho, ele é combatido na palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. O Senhor nos ensina que é uma atitude da qual nós devemos fugir. No Novo Testamento, o orgulho é tratado como uma raiz de pecado e a principal barreira do relacionamento do homem com Deus. Esta é a posição de combate ao orgulho, de oposição, de fuga ao orgulho. É a posição direta que nós tiramos dos ensinamentos e da própria vida de Cristo e dos seus apóstolos. Jesus Cristo nos ensinou a sermos humildes. Ele foi humilde. Lavou os pés dos apóstolos, né? João capítulo 13, inclusive do seu traidor. Inclusive do seu traidor. Que tempo é
que nós, enquanto igreja, vamos aprender a separar as pessoas das suas atitudes. O pecador do pecado. Que tempo é que nós chegaremos a um nível de maturidade em que eu vou olhar para um pecador e amá-lo independente do pecado que ele comete? Que tempo é que eu vou olhar para o irmão João Rego e amá-lo independente da atitude dele para comigo, ou que agrade ou que desagrade? Jesus Cristo lavou os pés do traidor, sabendo que ele iria o trair. Quando Cristo fez aquilo ali, irmãos, ele não estava somente mostrando uma atitude de humildade e de não orgulho, ele estava dando a Judas a oportunidade de se arrepender do pecado que ele estava cometendo. Quando nós espalhamos isso para as pessoas que estão ao nosso redor, nós damos a elas a oportunidade de reconhecer o seu erro e de mudar de rota. O nosso papel é amar. Às vezes a gente quer ser bastião que vai consertar o mundo, e nós não seremos, não somos e nunca seremos. O papel da igreja é amar. Igreja não corrige ninguém. Igreja não corrige ninguém. O papel da igreja é amar e tentar mostrar o amor de Deus através das nossas atitudes de amor e deixar que os corações atingidos por isso se abram para o poder do Espírito Santo, que ele sim tem o poder de transformar. Nós não temos. Amém. Várias histórias de personagens da Bíblia nos mostram pessoas que foram derrubadas pelos seus próprios orgulhos. Muitos foram. E eu quero citar aqui o rei Uzias. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, 2 Crônica, capítulo 26. 2 Crônica, capítulo 26. Segunda Crônica 26, do 3 ao 5. Segunda Crônica 26, do 3 a 5. Vai falar da história de um dos reis de Judá, o rei Uzias, que era um rei que descendia da descendência de Davi. Diz assim a palavra de Deus, que o rei Uzias, versículo 3, Uzias tinha 16 anos de idade quando tornou-se rei, reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era justo aos olhos do Senhor. Atentem para isso. Ele fez o que era justo aos olhos do Senhor, tal como Amazias, o seu pai, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vou repetir. Enquanto Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Agora vamos pular para o versículo 16 do mesmo capítulo. Entretanto, amém? Entretanto, depois que Uzias tornou-se poderoso,
O orgulho provocou a sua queda. Depois que Uzias tornou-se poderoso, o que tornou a queda dele? O orgulho tornou-se a sua queda. Irmãos, o orgulho leva à ruína. Uzias experimentou toda a forma de providência de Deus. Enquanto dependia de Deus, o Senhor o fez prosperar. Mas ele encheu-se de orgulho no seu coração, e isso lhe levou a cair. O restante do texto diz assim, olha, ele foi infiel ao Senhor, depois que o orgulho lhe tomou de conta, ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Osias já estava tão orgulhoso que ele estava querendo assumir papéis que Deus não permitia que ele assumisse. Já estava se sentindo perto de Deus, passando por cima da ordem de Deus para fazer aquilo que não lhe era permitido fazer. Já estava se achando maior do que Deus. Olha, se eu sou rei, tão poderoso que sou, por que eu não posso entrar bem aí para queimar um incenso? Porque Deus tinha reservado aquele papel aos sacerdotes. E o versículo 17 nos diz isso, ele diz, o sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos homens do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram, não é certo a você, Uzias, que queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Uzias encheu-se de orgulho, achou que porque era rei poderoso podia fazer qualquer coisa, rompendo até com as regras que o Senhor estabelecera. Perigo do orgulho. Mas Uzias teve a oportunidade de se arrepender. Certeza que quando os sacerdotes reprovaram a atitude dele, se ele tivesse se arrependido, o Senhor tinha o perdoado. Mas aquele homem estava tão tomado pelo seu próprio sentimento, que diz a palavra no versículo 19, Uzias, que tinha um incenso na mão, pronto para queimar, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. Olha, o orgulho que ele tinha, que lhe tomava o coração, não permitia que ele reconhecesse o seu erro e retrocedesse do que estava fazendo, pedisse perdão a Deus e aos homens pelo que tinha cometido. Mas pelo contrário, irritou-se muito grandemente contra os sacerdotes. Na mesma hora, o que aconteceu na presença dele, diante do altar de incenso, por causa disso, no templo do Senhor, surgiu na testa de Uzias uma lepra. O orgulho levou Uzias à destruição. Um rei que outrora era tão poderoso, enquanto dependia de Deus, agora estava reduzido a um leproso. Reduzido a um leproso. Nessa época, um leproso era escória da sociedade, irmãos, não importava quem fosse. Os versículos seguintes vão dizer que Uzias morreu residindo isolado em uma casa por conta da lepra que o acometeu. Apesar de rei, tornou-se uma pessoa insignificante, isolada, sem convívio social. O orgulho levou-lhe à destruição. Que Deus cuide dos nossos corações,
para que nós saibamos entender e discernir o que é o contentamento, a alegria de servir a Deus e ser instrumento dEle, e que esse sentimento não avance e passe para o outro lado, nos levando a sermos presunçosos, altivos de espírito, orgulhosos, que são atitudes altamente reprováveis por Deus. Uzias estava se achando acima de tudo. O poder instigou isso no coração dele. Tinha conquistado grandes coisas, batalhas, guerras, territórios, e isso lhe subiu à cabeça. Queridos, não importa o quão abençoado você é, não importa o quão bem você faça qualquer coisa, não importa a excelência do dom que você tenha, não importa as obras que você realize, existem regras bem estabelecidas por Deus e que nós não podemos ultrapassar. Os nossos líderes são os nossos líderes e nós devemos respeito e submissão a eles, independente do que o realiza. Os nossos líderes são os nossos líderes e nós devemos submissão a eles, independente do dom que eu tenho. Independente do que eu faça, se faço bem feito, eu devo submissão a eles até o dia que Deus determinar. Ah, irmão, mas eu faço melhor do que ele. Submeta-se a ele. Você é liderado, você não é líder. No dia que Deus quiser lhe colocar como líder, você vai assumir papel de líder. Mas enquanto não, você é liderado e submisso, independente de você fazer bem feito ou não fazer bem feito. O erro de Uzias foi esse. Foi achar que porque tinha conquistado grandes coisas, podia fazer aquilo que não lhe era permitido fazer. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Nos dá graça e paz. Eu amo a esse Deus, porque a palavra dele, Deus é assim, ó. Quando a palavra dele às vezes bate na gente, não é? Mas é igual quando a gente era criança, que... Quem é que é da geração do Metiolate aí? Quem é? Metiolate, quem é? Não, Esdras, tu não é não. Não tinha não. Tinha não. Como era que os pais da gente faziam no tempo do Metiolate? A gente brincando lá, corria, se ralava. Aí o pai dizia assim, vem cá que eu vou botar Metiolate. Ele dizia, não, que vai arder, pelo amor de Deus, não. O pai dizia, não, eu vou botar. E botava, a gente, ai, sopra, sopra, papai. O pai e a mãe sopravam e a dor passava, né? A dor passava. Enchia de bactéria lá, mas tá tranquilo, tá? A dor passava. Então, a palavra de Deus é isso. Deus, a palavra bate, mas o Senhor assopra. Amém? O Espírito Santo sopra para aliviar a nossa dor e nos trazer cura. E é desse Espírito Santo que nós devemos depender. Vamos levantar para nós orarmos. Eu quero pedir uma mulher de Deus para vir bem aqui orar. E essa mulher é uma mulher que ela quase não vem aqui na frente orar, mas eu vou pedir para ela vir orar. Irmã Rosinha, eu gostei. Da hora que eu olhei, eu me lembrei de chamar a irmã Rosinha para orar. A irmã pode vir aqui na frente orar, agradecendo ao Senhor. E aí já encerrando o nosso culto, pedindo a Deus que abençoe a nossa semana. Tá bom? Sim, pelas filhas do irmão Otto, a Líbia e a Giovana, que estão também enfermas, né? Mas estão melhorando, irmãos? Mas vai passar, né?
Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, porque Tu nos trouxe aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Senhor, foi uma palavra de cura, Senhor. Foi uma palavra de exortação, mas uma palavra que nos cura, que nos liberta, Pai, daquilo que nos prende ainda, Senhor. Senhor, eu quero te pedir nesse momento, Senhor, pelos enfermos, Pai, pelas crianças, a Libne, a Giovana, a Libne. Oh, Pai, vai de encontro às tuas crianças, Pai. Senhor, traz cura, Senhor. Senhor, nesse momento, Senhor, que essa dengue é tão terrível em nosso corpo, Pai. Traz cura, traz libertação, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir também pelo irmão Manuel, Senhor. Glórias te damos, Senhor, pelo livramento, Pai. Porque Tu cuidas, Senhor, dos Teus filhos, Senhor. Foi só danos materiais, mas graças a Deus o Teu servo está bem, está salvo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, traga ele na próxima semana, Senhor, para ele dar o testemunho, Senhor, de como o Senhor é bom nas nossas vidas, Pai. Pai, obrigada, Senhor, mais uma vez, Senhor, por nós estarmos aqui, te louvando e engrandecendo o Teu nome. E que essa palavra, Senhor, fique em nosso coração e que nós se lembramos, Pai, que todos os dias, Pai, temos que te agradecer e temos que viver a Tua palavra, Senhor, porque somos os Teus servos. E o único orgulho que nós temos que ter é de ser os Teus servos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a nossa semana, cuida da saúde, libertação para cada um e que nós possamos ser, Senhor, servos do Senhor em qualquer lugar que nós estaremos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe e guarde todos. Amém.